Os membros do Fed estão se pronunciando sobre a definição da taxa de juros na próxima reunião. A gente vai aprofundar esse tema nesse vídeo, vamos trazer também algumas questões relacionadas a uma possível segunda onda inflacionária por conta da relação do petróleo. Te convido a assistir até o final, já deixa seu like aí, seu capitalista, e bora compartilhar a tela. Começando aqui a falar sobre o payroll. O payroll, pessoal, está relacionado com a questão do mercado de trabalho. Aqui nós temos dados mistos, porque o payroll veio abaixo do esperado, apontando aí menos vagas sendo criadas, digamos assim, mas vale lembrar que a economia americana ela está muito forte, mesmo com essa taxa de juros elevada. Aqui a gente está falando de uma economia que está em pleno emprego. A taxa de desemprego recuou de 3,6% para 3,5%, mesmo com o payroll vindo abaixo das expectativas. E nesse cenário de 3,5% de desemprego, pessoal, a gente está falando justamente de uma economia em pleno emprego, uma economia aquecida. E na verdade é isso que provavelmente o Fed vai se concentrar nas próximas reuniões. Esse mercado aqui muito aquecido, esse mercado de trabalho muito aquecido, pode ser justamente o que o Fed precisava para continuar com a política monetária contracionista por mais tempo do que o mercado gostaria. Por isso que eu acredito, pessoal, que ainda vai ter muita água para rolar nessa história aí. Então, para engrossar o caldo, eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, os estoques de petróleo, certo? Então, essa questão é muito interessante. E quem assiste os vídeos aí no canal, lembra que alguns vídeos atrás eu falei sobre a extração de petróleo que também estava reduzindo. Então, olha que interessante essa relação que a gente vai fazer. Ao mesmo tempo que as empresas, estão extraindo menos petróleo bruto nos Estados Unidos, nós também estamos vendo aqui as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos despencando, pessoal. Isso aqui nunca foi visto, desde, a década de 80, Então, as reservas de petróleo aqui no governo Biden, elas derreteram, eles queimaram essas reservas justamente para controlar a inflação artificialmente, controlar aí o preço dos combustíveis. Então o preço dos combustíveis é muito importante estar controlado, porque ele vai refletir em toda a cadeia. Por exemplo, os transportes, você precisa do petróleo para a questão dos transportes. O transporte, tendo um custo mais barato, digamos assim, isso vai refletir em toda a cadeia, você consegue segurar justamente aí a inflação, Então, o Biden, ele despejou as reservas estratégicas de petróleo da América no mercado como meio de reduzir artificialmente o CPI. Os preços da energia afetam quase todos os outros aspectos do CPI. Quando os custos de energia caem, parece que a inflação foi controlada. O problema é que é uma fraude de curto prazo. Biden esgotou as reservas para diluir o mercado e o custo de reabastecê-las será exponencialmente maior. Aí entra o que eu comentei com vocês, que a gente falou em alguns vídeos atrás, que a extração também estava caindo, Então agora como é que vai ficar quando essa reserva de petróleo precisar ser reabastecida, sendo que a extração está caindo, Será que teremos um boom no preço do petróleo, que poderia justamente levar aí a uma segunda onda inflacionária ou uma inflação mais pegajosa? Quando a gente for falar ali da visão dos membros do Fed, isso pode ser interessante de observar, Porque, ao que parece, eles não querem uma segunda onda inflacionária, igual aconteceu na década de 70, 80, Então, esse poderia ser um fator que deixaria a inflação mais pegajosa. Então, se eles realmente não querem que essa segunda onda inflacionária aconteça, eles vão precisar desacelerar realmente a economia. E essa contração, através do aumento da taxa de juros, deve persistir por ainda alguns meses. Então o Biden esgotou as reservas para diluir o mercado e o custo para reabastecê-las será exponencialmente maior. É por isso que agora você vê os preços do gás subindo novamente e provavelmente continuarão subindo pelo resto do ano. E aí a pergunta, como é que a inflação vai se comportar? O preço do petróleo aqui, pessoal, deu uma disparada, A partir de junho, deu uma boa disparada aqui. O petróleo aqui agora tem uma resistência nesta região aqui dos $86, Inclusive foi justamente a região que ele bateu cabeça aqui. Se romper essa região dos $86 aqui, pessoal, poderia ir lá para casa dos 90, rompendo os 90, buscar aí até esse topo aqui, quem sabe, dos $100,
E claro, petróleo nesses patamares poderia ser bem complicado aí para o objetivo do combate à inflação. Aqui, pessoal, nós temos um indicador bem interessante falando de Europa, porque aqui nós temos as falências na Inglaterra e no país de Gales, que estão próximos do pico lá da crise de 2008, né? Então a Europa está desacelerando, eles também estão nessa luta contra a inflação, né? E você percebe justamente então que nós estamos chegando lá próximos dos patamares do pico da crise de 2008, né? Das falências nesses países que eu mencionei. Voltando aqui a falar sobre os Estados Unidos, pessoal. 2 membros se pronunciaram aí. Primeiro, Williams, né? Williams, ele tá falando aqui, o John Williams, ele é presidente do Fed de Nova York e ele espera que a taxa de juros dos Estados Unidos possa começar a cair no próximo ano, né? Então, poxa, ainda temos alguns meses pela frente de elevações ou de taxa de juro elevada. E isso, claro, interfere no custo da dívida das empresas, né? Essa taxa de juros, ela afeta os lucros, ela afeta o custo da dívida. Isso aperta, né, as pessoas. E, claro, é um fator contracionista, né? É isso que o Fed quer. O Fed quer induzir a economia para uma contração. Então ele fala que essa taxa pode começar a cair no próximo ano, só em 2024, informou o New York Times nessa segunda-feira. Williams disse em entrevista ao jornal que não descarta a possibilidade de baixar os juros no início de 2024. Então parece que juros caindo em 2023 está fora de cogitação, pessoal. Lembrem-se, né? Historicamente falando, os juros, quando caem, é que ocorrem as grandes correções. Isso historicamente falando, ok? Isso a gente já falou bastante em vídeos passados e também tem aulas no Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento, onde eu falo justamente sobre a falácia do pivô do Fed. Então, quem é meu aluno já entendeu como funciona essa dinâmica, né? Então não sejam pegos de surpresa aí. Então ele falou, né, que ele espera que essa taxa comece a cair no início de 2024, dependendo dos dados econômicos, acrescentando que a inflação está caindo conforme o esperado, segundo Williams. Ele também falou que disse que espera que o desemprego suba, olha só, que o desemprego suba ligeiramente à medida que a economia esfria. Então, justamente por isso que a gente falou sobre payroll, né? E esse mercado de trabalho ainda aquecido. Isso pode fazer com que o Fed mantenha a economia nessa política, né, de aperto. Então, eles estão esperando aqui que o desemprego suba. É muito interessante vocês observarem isso. Aqui a gente também outro membro do Fed, né, que é a Bowman, que ela falou o seguinte, pessoal. A Michelle Bowman falou em comentário no evento Fed Listeners, né? Ela disse que apoiou o último aumento da taxa de juros no mês passado, porque a inflação continua muito elevada. E o crescimento do emprego e outras indicações sobre as atividades mostram que a economia continua se expandindo em ritmo moderado. E eles não querem expansão da economia, eles querem contração, porque é isso que vai fazer a inflação realmente arrefecer. Então, dados esses acontecimentos, defendi o aumento da taxa de juros em nossa reunião de julho e espero que aumentos adicionais provavelmente sejam necessários para reduzir a inflação para a meta, disse ela. Então, aqui já a Bowman, essa mulher que é membro aqui do Federal Reserve, ela acredita, né, pessoal, justamente que mais elevações de taxa de juros sejam necessárias, certo? Para controlar a inflação. Então, a próxima reunião do Fed vai ser bem interessante aí. Ela fala também, buscarei evidências de que a inflação está em uma trajetória descendente, consistente e significativa, enquanto avalio se novos aumentos serão necessários e por quanto tempo a taxa de juros precisará permanecer em um nível suficientemente restritivo, disse Michelle Bowman, né? Então, nós estamos vendo aqui um padrão, pessoal, que realmente os juros podem começar a cair só lá em 2024. E reforço novamente, geralmente a gente vê grandes correções acontecendo quando os juros estão caindo. Será que algum cisne negro vai acontecer antes do ano que vem, quando as taxas vão cair, que é a previsão deles? Ou o mercado vai cair junto com essa taxa de juros? Ou é esse cisne negro que vai fazer as taxas de juros caírem? Aí eu deixo com vocês aqui nos comentários para vocês darem as suas opiniões. Pode ser também que não aconteça nada, né? Que eles baixem a taxa de juros, o mercado suba, aconteça o soft landing. Vou deixar o comentário aberto aqui para você deixar a sua opinião. Por hoje é isso, seus capitalistas. Nos vemos na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha para geral. Um forte abraço. Tchau, tchau.